Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês aqui, para ouvir um pouquinho dessa minha história, que para muitos é uma maluquice, e que para mim não, é uma coisa bem... né? Depende muito, né, do ponto de vista de cada um, tá certo? Meu nome é Adelso Carneiro Rodrigues, eu sou canoísta que está remando a costa brasileira, do Oiapoque até aqui. Daqui para frente é outra história, tem mais 5.000 quilômetros ainda para poder chegar na cidade do Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Eu estou entrando praticamente já no 6º estado, que é o Rio Grande do Norte, e depois ainda tem mais 11 estados, até chegar lá embaixo no sul, num total de 17 estados na costa brasileira. A minha saída na expedição aconteceu na cidade do Oiapoque, que é a divisa do Brasil com a Guiana Francesa, lá em cima no norte, onde as pessoas dizem assim, os extremos do Brasil, de norte a sul, são Oiapoque ao Chuí. É uma grande mentira, porque, na verdade, o Monte Caburaí ao Chuí, que seriam os dois pontos extremos do Brasil. Nos livros didáticos de escola, inclusive, alguns anos atrás ainda tinha aquela coisa que era Chuí, que era Oiapoque ao Chuí, tá? Mas hoje todos sabem muito bem disso, através inclusive da Globo, né, que fez essa divulgação, fala do Monte Caburaí ao Chuí, quer dizer, até rimar o nome, rima direitinho, tá certo? Então são 8.000 quilômetros pela costa brasileira, esse é o desafio do primeiro brasileiro nessa expedição, e eu estou muito feliz por isso, por ser eu. Eu acho que não é porque eu quis que fosse eu acho que na vida da gente tem sempre uma coisa que é destinado pelas mãos de Deus. Quando Deus coloca alguma coisa no seu caminho, porque você foi designado para fazer aquilo. E quando as pessoas, por exemplo, morrem muito cedo, ai meu Deus, pô, como é que Deus levou o cara tão cedinho embora? Mas era o fim da missão daquele sujeito aqui na face da terra. E outros, inclusive, com 106 anos, que é o caso de um francês que é ciclista, está pedalando até hoje ainda. Então, quer dizer, poxa, não dá para entender certas coisas, não é verdade? Eu quero fazer um agradecimento especial ao vice-prefeito, à secretária de Turismo e ao secretário de Esportes também, pela acolhida fantástica ali na Ponta Grossa, na praia de Ponta Grossa. Eu fiquei extremamente feliz, lisonjeado com todo esse carinho, com toda essa recepção, que é fantástico. E eu acho que é isso que me move, na verdade. É chegar no local, ser muito bem acolhido, e com vocês não foi diferente. Muito, muito legal. Agradeço muitíssimo desde já tudo isso aí. Tá? Bom, eu vou passar para vocês um vídeo meu institucional que fala um pouquinho da minha expedição. Vamos ver lá. Muito bem. Então, 4.000 milhas são 8.000 quilômetros de costa brasileira. Esse aqui é um trechinho do rio Cassiporé, que eu já vou falar para vocês, que fica lá no norte,
lá no extremo norte do Brasil. Tá? Bom, falando um pouquinho da parte pessoal, eu sou professor de educação física e pratico esportes desde 5 anos de idade. Então já se vão 55 anos só de atividade física. Então eu tenho 60 anos, tá certo? Eu fico às vezes encabulado e às vezes até pensativo quando as pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: ah, cara, eu estou cansado, poxa, hoje eu não aguento fazer mais nada. E aí você vai ver, o cara tem 35 anos, tem 40 anos. Então não existe desculpa, na verdade, para um cara como eu, por exemplo, de 60 anos, estar fazendo uma coisa dessa aí, né, de não fazer nada. Então isso depende muito, entendeu, do que a pessoa quer para ela, daquilo que ela quer propor para a própria vida e como objetivo, na verdade. Então não tem porquê, né, você negar algo que você possa fazer, tá certo? Eu corri 44 maratonas na minha vida. Provas de maratona são provas de 42 quilômetros. Eu corri 3 Ironmans. Ironmans são provas de triatlon que envolve 3.800 de natação, 180 quilômetros de bicicleta, depois 42 quilômetros de corrida, totalizando 226 quilômetros. Eu fiquei entre os 20 melhores do mundo na África do Sul, nessa prova. E a única coisa que eu recebi voltando para o Brasil foi um tapinha nas costas. Pô, parabéns. Ainda bem, né? Foi muito interessante. Depois das provas de triatlon, eu resolvi fazer biatlon, que é uma prova de natação e corrida. É uma provinha mais curta e eu disputei 35 provas de duatlon e eu fui campeão nas 35 provas de duatlon. Aí você vai dizer para mim: ah, mas você correu na sua faixa etária. Sim, na minha faixa etária. Só que nas provas de duatlon eu era segundo colocado, 2 vezes primeiro colocado no geral. Então, garotos de 20, 25 anos perdiam para mim. Então eles ficavam extremamente chateados comigo. Pô, lá vem o velhinho. Era muito engraçado, que eu curtia muito com eles, né? Então isso aí servia de incentivo para mim, né? Eu nadei provas de natação, por exemplo, em Rio, de 70 quilômetros. Essas provas elas duram 13 horas nadando. Ou seja, você larga 8 e pouco da noite para poder nadar a noite inteirinha e no outro dia de manhã você chegar. Porque se você começar, por exemplo, de manhã, você vai chegar à noite e não tem ninguém para te ver a chegada. Tá? Provas de 40 quilômetros, por exemplo, de Alcatrazes até São Sebastião, eu nadei saindo de Alcatraz às 9 da noite e chegando em São Sebastião 10h30 da noite, 10h30 da manhã. Então, quer dizer, a noite inteira também nadando em alto mar. Né? Então, quando eu iniciei a minha expedição de canoagem, eu já tinha remado 2.000 quilômetros. Aí eu falei assim: bom, agora eu estou preparado para fazer minha expedição. Ledo engano. Quando eu entrei na expedição no Oiapoque, eu tomei a maior cacetada da minha vida na primeira semana de travessia. Tá? Eu peguei uma onda de mais ou menos 3 metros de altura, isso já quase chegando da noite, no escuro, e essa onda me virou o caiaque com tudo. Inclusive esse meu computador aqui, eu tinha colocado ele na minha perna aqui dentro, porque lá atrás não estava cabendo. Falei: ah, vai aqui mesmo. O computador saiu boiando na água, agarrei nele, enfiei ele dentro de novo e está aqui comigo. Coisa inacreditável, né? Então essa expedição aí tem sido aí um baita desafio nesse sentido aí. Tá? Professor de Educação Física há 30 anos, eu ainda sou personal trainer em São Paulo, e dessa vez agora eu resolvi largar todo o meu trabalho para poder entrar de cabeça no projeto que eu idealizei 10 anos atrás. 10 anos pensando, falei assim: poxa, eu vou ter apoio do Brasil, porque eu vou fazer uma expedição inédita. Eu visitei 400 empresas no Brasil e de nenhuma sequer eu tive um retorno para dizer assim: ô meu camarada, vá lá, teu projeto é muito legal, mas nós não vamos te apoiar em nada. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma moto, tinha alguns equipamentos esportivos, eu vendi tudo, falei: agora quero ver se eu vou ou não vou para a expedição. Peguei, vendi tudo e fui embora para a expedição, e estou aqui no Ceará, em Icapuí. Tá certo? Bora lá. Bom, começando aqui um pouquinho, só para vocês entenderem, essa parte aqui de cima é aquela orelhinha que tem lá no início do Brasil, lá em cima. Ele chama-se Cabo Orange. Tá? Oiapoque vai estar mais ou menos aqui, Rio Oiapoque, ele sai na Baía de Oiapoque, atravessei para cá, remei, dei a volta e desci para o sul. Essa aqui é a parte inicial da minha viagem, praticamente.
Esse trecho que está aqui em cima, sombreado aqui, é lama. Vocês podem perceber que tem trecho que dá 1,2 km e outros 400 metros. Então, aí, não tem como se falar assim, vou remar 2, 3 horas, depois eu vou dar uma saidinha no caiaque para esticar a perna, para comer um lanche. Então, não tem como. Você vai sair aonde? A lama afunda até na cintura. Sem contar que ali tem onça, tem jacaré, entendeu? E uma infinidade de mosquitos, entendeu? Que eu achei absurdo. Absurdo. Só para vocês terem uma ideia, 4, que é o gojigó, é uma mutuquinha pequenininha, assim, que ela morde tão dolorido, entendeu? Que se parece que se tomou um choque. Depois tem o mutucão, que é o grandão, aquele que dá aquela ferroadona bem grande, não sei se alguém já tomou um daquele lá. Depois vai ter o maruim, que é aquele que queima, que é a gente chama de borrachudo lá em São Paulo. E depois vem a muriçoca, que lá chama-se carapanã. Então são 4, para te infernizar se você encostar ali. Então vejam só, a minha remada diária eram de 10 horas, 12 horas dentro do caiaque, sem sair de dentro do caiaque. Aí pergunta-se, poxa, mas o que você comia? Eu já estava preparado, já conhecia o caminho, então eu colocava ali dentro 3, 4 litros de água, colocava lanches para esse período todo, entendeu? Fruta, e chegava nos lugares. Quando eu cheguei nesse pedacinho aqui, tinha um barco de pesca parado. Falei, puxa, vai ser ali. Encostei do lado do cara, assim, o cara tomou um susto, né, porque ele, poxa, né, os caras estão no meio da selva, de repente vê um caiaque desse jeito igual o meu aí, o cara assim, pô, deve ser ladrão, deve ser algum bandido, alguma coisa. Aí quando os caras te veem e entendem o que você está fazendo, o cara te acolhe, aí o cara quer, não, vem, você vai dormir aqui com a gente no barco. Aí o cara já prepara um peixe na hora ali e tal, entendeu? Uma coisa assim muito engraçada, né? E depois que eu saí daqui, do primeiro barco, eu encontrei outro barco mais ou menos por aqui, 12 horas depois. Foi outra festa, entendeu? Quer dizer, eu me senti acolhido de novo ali. Bom, para finalizar a questão do barco, daqui até o final, chegando já na entrada da foz do Rio Amazonas, eu dormi em 17 barcos de pesca. Todos me acolheram com o maior carinho do mundo. E eu vou contar uma particularidade de um dos barcos. Os caras eram tão simples que a panela deles fazerem a comida mais parecia um pinico velho, entendeu? Do que uma panela propriamente dita, né? Assim, quem é da cidade, que olha a panela e fala assim, eu não como nesse troço, eu não vou comer essa comida nem a pau. E eu comia, foi uma maravilha, uma maravilha. O cara falou assim para mim ainda, falou assim, eram umas 3, 4 horas da tarde, falou assim, eu vou preparar um feijão hoje com charque, você gosta? Falei, puxa, uma delícia. Aí de repente o cara está lá na proa do barco, fazendo o número 2. Eu descuidei, quando eu vi, ele estava cortando a carne já. Pô, não vi o cara lavar a mão, não vi coisa nenhuma. Foi o melhor feijão com carne seca que eu comi na minha vida. Muito interessante, muito legal. E assim vai. E esses caras, depois que você vai embora, eles ficam tristes. Falam, caramba, pô, segue com Deus. Poxa, dá notícia, entendeu? Quer dizer, o cara fica todo, né? É uma coisa muito legal, bem interessante no caso aí. Bom, aqui tem esse trecho aqui da costa, esse trechinho aqui, ele tem o fundo de lama, ele tem 4 metros de amplitude de maré, ou seja, a maré lá sobe 4 metros e desce 4 metros. Aqui é de 3 metros, né? 3 metros e 10, mais ou menos vocês têm aqui, ali é de 4 metros. Quando chega nesse trecho aqui para baixo, aqui, nós vamos ter um fundo de areia e com 8 metros de amplitude de maré, ou seja, a maré ali é violenta. Aqui tem a ilha Maracajipioca, do lado de dentro ela vai dar 8 metros e do lado de fora 11 metros de amplitude de maré. Vocês imaginam agora uma coluna de água de 11 metros de altura, com a maré enchendo, vindo na sua direção. Vocês não têm noção do que é isso. Já começa pelo barulho, ensurdecedor, da impressão que tem assim, vários trens vindo na tua direção. No primeiro dia, eu cheguei para o pescador e falei, poxa, o que é isso? Que barulho é esse? É pororoca? Ele falou assim, não, cara, essa é a maré que está vindo. E aí, o barco está na lama, mas a questão assim de 5 minutos, ele levanta e está na água boiando. Era uma coisa inacreditável, uma coisa incrível. Esse trecho aqui, depois que eu saí do Oiapoque, eu considerei um trecho médio, na minha opinião, assim, não, foi difícil tal, mas deu para classificar como médio. Aqui complicado, nessa costa aqui, é aqui onde incide todas as forças
tanto de corrente quanto de vento, que vem de lá do norte. Ela bate nessa costa aqui e forma esse balcão aqui embaixo. E é por isso que tem essa curvatura aqui. Só para vocês terem uma ideia, a ilha Maracajipioca ela era parte do continente. Só para vocês terem uma ideia. Então, veja só a força dessa água entrando aqui para abrir um canal e formar uma ilha para o lado de fora e o continente para o lado de dentro, porque é violento. Então, aqui eu achei muito perigoso essa parte ali. Tá? Bom, para vocês entenderem aqui o mapa da Windy, aqui, ó, a costa do Amapá, todo o vento que vem de lá de cima e as correntes que batem na costa aqui, dissipa para o mar depois, bem na foz aqui do Rio Amazonas. Tá? Bom, aqui esse trechinho que é o trechinho mais complicado, né? Que eu falei para vocês aqui, ó, ele incide exatamente aqui e daqui para baixo ele sobra para baixo. Tá? Aqui é o rio Cunani e depois aqui tem o rio Calçoene também. São os dois grandes rios do Amapá. Bom, aqui é o trecho do rio Cassiporé. Aqui eu tenho uma história muito grande nesse Cassiporé, porque eu remei uma semana, todos os dias. Remava um dia, terminava, dormia no barco e ia embora. No outro dia, dormia no barco e ia embora. Até dar uma semana, chegando aqui na foz do rio Cassiporé. O rio Cassiporé, 30 quilômetros para dentro, fica a sede do ICMBio, a sede do Parque Nacional do Cabo Orange. Né? Oi? Sim, mas no verão ela fica salgada. Tá? No inverno ela fica até doce. Não tem nada porque ela fica a 30 quilômetros da foz. Né? Mas no verão ela salga bem nesse trecho também. Tá? Então, eu já tinha combinado com o Ricardo Mota Pires, que é o gestor do parque, de chegar nessa parte aqui, passar 2 dias na base deles e depois continuar a viagem. Né? Quer dizer, na verdade não foi bem isso. Na verdade ele ia me levar lá na foz, levar comida para mim e água e eu dar continuidade. Mas depois de uma semana remando, eu cheguei na foz, cansado para burro. Eu já tinha remado 150, 200 quilômetros. Né? E eu falei, não, cara, vou para a base. Vim para a base, fiquei 2 dias na base, despedi dele e voltei lá para a foz de novo. Um barco de pesca foi me levar lá. Quando eu cheguei lá na foz, eles me despediram e eu segui viagem. Aí foi nesse dia que no final daquele dia, meu barco virou, foi um perrengue daqueles memoráveis e inclusive quase que eu perdi o computador aqui. Aí o que acontece? O meu rastreador, que é esse que vocês estão me acompanhando, ele pegou a água, porque eu virei com o caiaque, ele só molhou, entendeu? E queimou o aparelho. Então eu não tinha como mais seguir para frente, porque, primeiro, ninguém ia estar me acompanhando mais. A Marinha ia atrás de mim, porque, o cara saiu daqui, sumiu, desapareceu, não tem mais comunicação. Como é que vai fazer agora? Então, eu resolvi voltar para chegar aqui nesse local e ficar 2 meses e meio esperando as boas condições de tempo lá no mar para eu recomeçar a minha expedição. Agora, vocês percebam, se você não tem cabeça numa dessa, você já larga a coisa ali mesmo e vai embora. Se você não tem perseverança, você larga ali e vai embora. E eu costumo dizer uma coisa, muito mais que isso, o amor. Se você não tiver amor daquilo que você está fazendo, você larga e vai embora. Não adianta você ter um pouquinho de persistência, perseverança. Se não tem o amor, não resolve nada. Entendeu? Então, isso é uma coisa, gente, que eu costumo dizer nas minhas palestras. Essa coisa do amor, não é só para a expedição que eu tenho que colocar o meu amor. É na minha casa, com a minha família, com meus pais, com a minha mãe, com a minha mulher, com a minha esposa, no meu trabalho. Entenderam? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar para o resto da vida, colocando o amor em tudo que você está fazendo. Tá certo? Aqui tem algumas imagens do Cassiporé, eu vou passando meio rápido e vou falando para vocês, tá? Outro trechinho do Cassiporé. Aqui, essa é a foz do rio Cassiporé. Quando eu tentei por 3 vezes sair para ir embora, que eu tomei pancada na cabeça, eu tive que voltar para ficar 2 meses e meio,
o pescador disse para mim, falou, Adelson, você só vai sair daqui no verão. Aquele dia eu entrei em desespero, entendeu? Não desespero de querer desistir, mas o desespero de falar, caramba, eu estou numa expedição, eu preciso ir embora. Aí veio uma coisa que me acalmou, que me deixou, como é que eu posso dizer? Me deixou sereno, né? E veio aquela coisa, falou assim, não, espere, cara. Nesse meio tempo, você pode gravar vídeo, você pode preparar fotos, você pode fazer documentários. E foi o que eu fiz. Um dos vídeos que eu gravei aqui, hoje, está com 45 mil visualizações. Um videozinho desse tamaninho, falando sobre os búfalos que são criados nessa região. Percebam só como são as coisas? Quer dizer, se eu tivesse ido embora, eu teria perdido essa oportunidade. Entenderam? E olha só como é que estava o rio, a foz do rio quando eu fui embora, no dia que eu fui embora. Me arrepia. Essa imagem, já cheguei a chorar algumas vezes. Aqui eu estava chorando. Eu estava fotografando e chorando saindo aqui. Porque Deus falou assim, meu filho, siga, agora você vai embora. E eu estou aqui em Capuí. Esse barranco aqui tem mais ou menos 8 metros de altura. Essa aqui é a ação da pororoca no rio Cassiporé. A pororoca, quando tem a lua cheia e a lua nova, ela vem com força total e vem arrebentando tudo que vem pela frente. E ela faz esse estrago total aqui. Aqui nós vamos ter o Cabo Cassiporé, do outro lado ali é o mar. Obviamente que daqui uns milhares de anos, isso aqui tudo não vai existir mais. Assim como vai acontecer com a Ilha Maracajipioca também. Aí, essa aqui é a base do ICMBio, é uma pontezinha que tem ali, que você vindo para cá, caminhando para cá, 20 metros, você chega na base deles, né? E o único trecho que eu tinha de 40 metros quadrados para ficar. Do outro lado ali é lama, do outro lado lá é brejo, do outro lado lá tem onça, do lado daqui tem jacaré, daqui tem búfalo. Isso não tinha para onde correr. Você tinha que ficar ali confinado. E é incrível, né, como Deus prepara as coisas para a gente de uma forma assim assim, eu não tenho nem palavra para dizer, mas Ele prepara a coisa tão certinha que não adianta você querer intervir, né? Então eu fiquei aqui os 2 meses e meio aqui. Hoje eu falo assim, poxa, eu estava louco para querer voltar para lá, né? No dia eu não queria nem saber, eu queria ir embora, mas... Olha aqui, ó, isso aqui é um finalzinho de tarde no Cassiporé. Isso aqui é bem no finalzinho da tarde também. E aqui é à noite, ó. Olha só a noite no Cassiporé. Tudo isso eu vi e aprendi, tá certo? O meu livro já estava com 150 páginas nesse período aqui. Hoje ele está com 300 páginas. Eu vou seguindo e vou escrevendo o livro. Eu creio que até o final da expedição esse livro ficar com umas 500 páginas mais ou menos. Tá? E vocês já estão incluídos no meu livro. Outro texto do Cassiporé. Aqui uma parte da foz e da mata que tem. Aí, beleza. Então, falando um pouquinho sobre a Pororoca agora, aqui nós temos a foz aqui do Cassiporé, entrando 30 quilômetros aqui para dentro, bem aqui tem a sede do ICMBio. E percebo que a Pororoca ela se dá exatamente aqui, por quê? Aqui tem 6 quilômetros de boca e aqui tem 900 metros de largura. Então a água vem com força total, ela encontra obstáculos, entendeu? E levanta essa onda para poder virar a Pororoca. A Pororoca é um fenômeno, tá? Que acontece na lua cheia e na lua nova, e ela dura mais ou menos uma semana. E, por exemplo, se ela, no primeiro dia ela chegou 2 horas da tarde, no dia seguinte é 3 horas, depois 4 horas, até dar o período de uma semana. Tá? Bom, Ilha Maracajipioca. Essa aqui é uma ilha muito interessante, porque ela daqui até aqui embaixo tem 35 quilômetros, e dessa lateral 16 quilômetros. Essa boca aqui tem 22 quilômetros. Quando eu estava aqui na foz aqui do rio Amapá, que eu olhei para a ilha, para Maracá, falei assim, caramba, onde que é a ilha? Eu vi um filetinho assim de longe, aquele filetinho era a Ilha Maracajipioca. Então percebam que dá 22 quilômetros. Se enxergar algo de 22 quilômetros, por uma ilha de 35 quilômetros, fala, caramba, onde está essa ilha? Quando eu cheguei aqui em cima na curva, falei, agora eu vou ver a ilha. Só não vê a ilha.
Agora, foi aquilo que eu falei para você, né, no início. Pô, 1.000 metros não enxerga na água mais. Eu estou remando num caiaque de 6 metros, né, uma ilha de 35 quilômetros, você não vê. Imagina um caiaquinho de 6 metros de comprimento. Tá? E a pororoca, na ilha Maracá Jipioca, ela entra aqui por baixo. Ó. As correntes entram forte aqui, mas ela também entra forte por fora e levanta. Ela vem aqui para dentro. Ilha Maracá Jipioca era uma ilhotazinha que tinha ali embaixo e que a pororoca varreu com o tempo. Essa ilha fazia parte do continente, ela é todinha o fundo de um grande lago que existiu há milhões de anos atrás. Toda a textura de barro e a consistência dela é de fundo de lago, tá? Então, sinal que um dia tudo isso aqui vai embora. Aqui tem um igarapé que corta a porção norte da ilha, chama-se Igarapé do Inferno. Alguém pode imaginar por que é do inferno? Porque os pescadores vêm pescar aqui e é tanto mosquito, tanta muriçoca, tanta coisa, que eles saem de aí louco depois de uma semana falando, aquele igarapé é do inferno, entendeu? Então ficou como Igarapé do Inferno. A sede do ICMBio fica exatamente aqui na boquinha do igarapé e eu fiquei 2 semanas aí. Porque eles ficaram me apoiando para fazer esse trecho até o Cantinho do Norte. Daqui para baixo, eu segui viagem sozinho. Quando eu falo me apoiou, é assim, eles iam me levar no local, depois eu remava 40 quilômetros, eles me pegavam lá e me levavam para a base de novo. Tá? Bom, isso é uma coisa interessante, é uma coisa que não tem assim, muito a ver com o meu caiaque, né? Perguntaram para mim, quando eu preparei os meus equipamentos para a expedição, você tem GPS? Eu falei assim, não. Você tem telefone satelital? Eu falei assim, não. Aí perguntaram mais algumas coisas de eletrônico, eu falei que não. Por quê? Porque eu não tinha mesmo condições de comprar. O dinheiro foi escasso, o dinheiro da minha viagem, né? Aí eles viraram para mim e disseram, pô, mas você é louco? Eu falei assim, poxa, como louco? Está aqui, ó. Esse aqui é um barco de veleiro, que o cara tem tudo isso que eu falei para vocês, e o cara está encalhado aqui, ó. Por quê? Os equipamentos que eles têm nesse barco aqui, negou para eles? Entendeu? Quer dizer, é muito relativo. O meu melhor GPS, até agora, ele tem uma marca, que eu coloquei uma marca. Você sabe que GPS, a marca mais conhecida por ele chama-se Garmin, né? Vocês conhecem. A minha chama-se Caboclo. Sabe por quê? Porque eu chego para o Ribeirinho, ele fala assim, olha meu filho, passa por ali, ó. Ó, a lua hoje não está legal, fica mais hoje aqui, entendeu? Que depois você vai conseguir passar ali com tranquilidade. Esse foi o meu melhor parâmetro para navegar, principalmente na foz do Rio Amazonas, entendeu? Que é um intrincado de ilhas e tudo mais, não é? Então, se eu tivesse colocado a metade do que eu sabia de estudos que eu fiz no GPS, ele não ia me dar a metade da informação que eu precisaria para passar com caiaque, por exemplo. Bom, ainda aqui na região da Ilha Maracá, nós temos essa faixa aqui, que eles chamam lá de rabo de maré. Por que rabo de maré? Porque a força das correntes que vem lá de cima, vem com tanta velocidade nesse canal, que elas se chocam. Elas vêm por aqui e por aqui. Quando elas chegam nessa região aqui, elas se chocam. Então aí vira uma pororoca de 3 metros de altura. Aqui nesse cantinho, chama-se Cantinho do Norte, tem uma parede, um barranco de 12 metros de altura, cheio de troncos e galhos e tudo. Quando a maré está lá embaixo, seca, você olha para cima, tem aquela montanha para você subir. Como é que eu faço para subir com um caiaque daquele meu? Ou eu deixo ele lá embaixo e subo sozinho, me abrigo lá em cima, ou eu dou um jeito de levar ele lá para cima, não tem como levar. Se eu deixar lá embaixo, a pororoca vai arrebentar todinho meu caiaque, aí acaba a minha expedição. Então, qual que foi a estratégia aqui? Eles me largarem aqui, eu fazia o percurso e voltava para a base. Quando eu parei aqui a última vez, que eles falaram tchau para mim, aí eu fui embora para baixo, sem perigo nenhum. Vocês estão vendo só a estratégia? Que é para acontecer uma viagem dessa segura, ou da melhor forma possível, né? Tem todo um trabalho aqui em cima disso aí, tá? E esse trabalho não é do meu apoio, eu estou remando sozinho. Esse trabalho é do meu patrocínio das pessoas que querem bem a minha expedição.
que são vocês. Na verdade, vocês foram me esperar lá, o maior carinho do mundo, aquela coisa toda, amanhã já vou, vocês vão me esperar também, então vocês são meus patrocinadores, tá certo? Bom, nessa posição aqui, ó, 1,41,34 e 49,55 fica o Cabo Norte, que é aquela primeira curvinha que tem lá na costa do Brasil, lá em cima. Depois a outra bem embaixo, é em Natal, no Rio Grande do Norte, que as pessoas chamam de calcanhar do Brasil. E depois dali é sul, na verdade. Então, nessa ponta aqui, tem um banco de areia bem aqui, ó. E aqui tem a entrada do Rio Sucuriju. O Rio Sucuriju, eu entrei nele aqui, com a força das ondas me jogando aqui para dentro, e bem aqui, fica a sede do ICMBio que toma conta dessa região. Nessa região do Sucuriju, tem uns lagos, que chama-se Piratuba. São os lagos que produzem o bacalhau brasileiro, que é o pirarucu. Vocês já ouviram falar? Alguém já comeu pirarucu aqui? A maioria vem dessa região de Sucuriju aqui. E detalhe, o ICMBio só libera 6 meses por ano para os pescadores daqui capturar esse peixe. E para você capturar o pirarucu, você tem que pegar um arpão e fisgar o bicho e puxar ele para cá. O pirarucu, ele só sobe para respirar uma vez, ele afunda, você vai ter que esperar meia hora depois para ele subir de novo. Você sabe quantas toneladas eles tiram de pirarucu daqui em 6 meses? 20 toneladas. Vocês acreditam que é com arpão? Aí está a grande sacanagem do nosso país. Entendeu? Porque o pescador, ele é ganancioso. O próprio ser humano é ganancioso. Então ele quer tirar com rede, ele quer tirar com laço, ele quer tirar com tudo que tem direito, entendeu? Para ele recuperar aquela graninha, né? E vender a preço de banana para os atravessadores, porque eles não ganham dinheiro. Quem vai ganhar é o atravessador, certo? Então, esse é um grande problema do Brasil, né? Problema de fiscalização. Lá é a Patrícia, que é a gestora do parque. Tem um guarda-parque para ficar tomando conta. Se o cara bobear, os caras matam ele lá, jogam ele no rio e ninguém vai fazer nada por isso aí. Então o guarda-parque está lá mais por enfeite do que por outra coisa, tá certo? Bom, toda essa influência de maré e de corrente, ela está extremamente, né, ligada com as fases da Lua. Tá? Para quem conhece aqui, as fases de Lua cheia e Lua nova são as fases mais fortes da Lua, onde você tem a gravitação da Lua muito mais forte, né, naquele período, naquele local. Por isso que, por exemplo, aqui, eu não sei quanto chega aqui, são 3 metros e pouco, deve chegar com 5, na maré mais alta, aqui é isso, mais ou menos, para vocês que conhecem. Tá? Lá na região do Amapá, que é 8, vai chegar com 10, 11 metros de altura lá. Tá? Então, as luas de quarto crescente, quarto minguante, principalmente a quarto minguante, é o que eu procurei me basear para fazer a minha expedição lá no norte. Tá? Principalmente aqui no Maranhão, na costa do Maranhão. A costa do Maranhão é uma costa extremamente violenta em termos de onda, em termos de corrente. Então eu procurava aproveitar bem aquela semana da lua quarto minguante, para dar sequência na minha expedição. Tá? Então eu tinha, como eles dizem lá no norte, as águas mortas uma ova, peguei onda de 3 metros de altura na água morta. Tá? Bora lá, aqui é o Sucuriju, é a comunidade do Sucuriju, onde vocês estão vendo bastante arpões aqui, né? Tá cheio de arpão aqui, ó, para pescar o pirarucu. Olha só a rede predatória aqui, ó. Entendeu? Quer dizer, o cara do parque que toma conta do parque, o gestor do parque, vê isso aqui também, mas ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Tá? Essa aqui é uma região extremamente hostil, 6 meses do ano tem água, por causa da chuva, e os outros 6 meses é seca, e aí a água aqui é do mar, é água salgada. Então, a prefeitura de Macapá manda para cá um navio com água, para essa comunidade que mora aqui, e cada um recebe 30, 40 litros de água no máximo. Ou seja, quando você vai usar um pouquinho de água para lavar uma louça, você lava aquela louça, depois se você abusar, você toma até um banhozinho depois vai que sobrar. E nós aqui na cidade, né, entramos debaixo do chuveiro,
cantarolamos, a gente fala, conta piada, a gente pega até no celular e a água jorrando lá em cima. E é por isso que o Brasil não vai, nesses aspectos. Tá? Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. Né? Imagina só o pessoal que mora nessa região aqui. Eles são, assim, sujos de natureza. Eles têm aquele pitiu na pele, né? Que você passa a unha assim, se risca, fica aquele risco na pele. Por quê? Por causa da lama que tem aqui. O cara não toma banho, entendeu? Então, fica com a pele desse jeito. Né? A comunidade de Sucuriju, ela é muito engraçada, porque ela é, a região amazônica, ela é rica em madeira. Então, todas as casas praticamente são de madeira. E olha só como é o destino, né? É irônico. O cupim arregaça com as casas de madeira lá. Quer dizer, tem 1 milhão de madeira, mas o cupim acaba com tudo lá. Tá? Então, até as ruas são assim, ó, são pontes. Daqui para cá é lama, cobra, aqui é tudo quanto é tipo de animal perigoso aqui embaixo. Então você cria teus filhos aqui em cima, e de lá até aqui embaixo, 1,5 km só. Ou seja, uma semana morando nesse lugar, você já conhece o lugar de corte salteado. Agora imagina um jovem morando numa localidade dessa. Se ele não tiver cabeça, se ele não tiver cultura, ou se ele não tiver alguém para orientá-lo, ele vai virar um bandido, poxa, num lugar desse. Não é? Porque ele não tem condições, ele não tem para onde correr, ele não tem para onde procurar um a fazer, né? Entendeu? Então, os governos brasileiros pecam de novo nesse sentido, porque aqui deveriam ter oficinas disso, oficinas daquilo, para ocupar a cabeça desse povo, fazer com que eles leiam mais, fazer com que eles se ocupem em coisas culturais, né? E para poder conhecer o próprio Brasil e conhecer o próprio local onde ele mora. Quando eu cheguei na cidade do Oiapoque, eu quis fazer uma matéria sobre a pororoca. Então, algumas perguntas eu fiz na cidade do Oiapoque, que lá é a terra da pororoca. Falei, escuta, você conhece a pororoca? Aí a pessoa olhou para mim, pororoca? O que é isso? É coisa de comer? Você percebe que o brasileiro está lá, ele não sabe nem o que ele tem dentro do estado dele. Entendeu? Então, é isso que acontece no Brasil. Tá? As casas são dessa forma. Aqui tem as comunidadezinhas, né, com igreja, tem centro de saúde, aquela coisa toda, tal. As casas, ali termina aqui a rua, ela vai retão aqui, 1,5 km depois. Bom, agora eu vou falar de uma coisa especial. Essas aqui são as faces ocultas do Brasil. É aquela face que o cara que está lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, andando no shopping, jamais vai saber que existe um povo, que é o mesmo povo dele, brasileiro, e que tem essa cara aqui, ó. Aqui está a humildade, aqui está a gentileza, aqui está a honestidade verdadeira do ser humano no Brasil. Porque cada um desse aqui tem o Bodinho, por exemplo, ó. Aqui tem a dona Maria Helena, que é a esposa dele. O Bodinho chorou o dia que eu fui embora. Eu fiquei na casa dele 2 dias e meio só. Você percebe, gente? A diferença de povo, a diferença de localidades, é uma coisa assim incrível. Isso tudo me deixou profundamente feliz. E quando eu saí para a minha expedição do estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa, eu não podia ver ser humano. Eu saí de São Paulo desacreditado no ser humano. Eu saí de São Paulo, porque eu dou aula de educação física, que às vezes nos locais onde tinha um monte de gente, eu passava por essas pessoas e eu prendia a minha respiração para não sentir o cheiro das pessoas. E quando eu cheguei nessa região, que eu me deparei com essas pessoas, eu respirei. Eu falei, caramba, existe gente ainda, existe humanidade ainda. Esse cara aqui, ó, seu Antônio, e a esposa dele, que é uma índia caripuna, seu Antônio comprou pasta de dente para mim. Porque a minha tinha acabado. Eu falei, Adelson, vou comprar uma pasta de dente que ela está precisando. Aí trouxe pasta de dente, trouxe sabonete. Não é uma coisa maravilhosa, gente? Coisa incrível. Depois vem aqui o seu Manuel. O seu Manuel falou assim, Adelson, não usa a comida que você tem no caiaque aí não. Deixa que eu vou preparar um peixinho que eu fiz aqui. Você come aqui e depois se segue e vai embora. Porque você pode usar a tua comidinha lá embaixo depois.
Eles não deixaram eu usar minha comida, porque eles são humanos, né? E tem tantas outras pessoas fantásticas aqui. Olha essa menina aqui, ó. Eu tirei a foto do rosto dessa menina para mostrar que aqui tem um rosto exótico de uma menina que poderia ser modelo em São Paulo. Está lá jogada no mangue, gente. Entendeu? Não sabe praticamente nem ler direito. Tá? E são pessoas que estão lá sendo... Olha a face dessas pessoas. Esse cara aqui tem 45 anos de idade. Eu não acreditei. Eu só acreditei quando ele mostrou o documento dele. São faces ocultas, são faces castigadas pelo tempo, mas o coração ali dentro é intacto, é novo, é uma coisa maravilhosa. Bom, eu vou mostrar um videozinho, porque eu estou falando muito, que é da costa do Maranhão. Eu estou remando ali na frente e eu tenho um amigo meu acompanhando aqui atrás, porque nessas expedições, se alguém quiser se habilitar, pode ir junto comigo, não tem problema, tá? Pode ir, eu aceito de bom grado, tá bom? Então vamos ver lá, um pouquinho. Olha só como é que são as ondas lá. Detalhe. São 7, às vezes 8 horas remando desse jeito, sem sair, sem ter para onde ir. É um absurdo. Quando você termina uma remada dessa, você está extremamente exausto. Aqui, ó, eu estou entrando na Baía de São Marcos, que é a Baía, que é uma das baías mais fundas do mundo, que é no Maranhão, para São Luís, e estou indo na direção de Alcântara. E de Alcântara eu atravessei para São Luís, que era uma remada de 15 quilômetros. Falei, poxa, 15 quilômetros? Vou tirar com o pé. Eu demorei 3 horas e meia para atravessar para Alcântara. Apenas 15 quilômetros. Ou seja, fez uma curva enorme por causa da profundidade e das ondas de 4 metros de altura batendo em cima da cabeça da gente lá. Tem para onde fugir? Não tem para onde fugir. É apertar o EPIB lá, é apertar o SOS e esperar o socorro vir, se caso acontecer. Tá? Bora lá, mais um videozinho agora para vocês terem uma ideia dos locais que eu já passei, tá? E quais as condições que me fizeram passar por lugares que o GPS não passa. Vocês vão ver que tem uns locais aqui que são bem estreitinhos, que eles chamam lá em cima no norte de furo, são os furos. Ou seja, tem uma baía nas reentrâncias, tanto paraense quanto maranhense, que a baía é enorme, ela tem 10 quilômetros de largura. Eu atravesso um furo de 200 metros, 400 metros e estou na outra baía. Se eu tiver que dar a volta, são 1 dia, 2 dias, às vezes, remando. Tá? Então percebam aqui.
Percebam que naqueles furos o canal é tão estreitinho que muitas vezes eu era surpreendido pela maré. Você passa uma baía, por exemplo, você passa o furo, na baía seguinte não dá tempo de atravessar a baía toda para poder pegar o furo seguinte. Vai estar no seco e o furo não tem passagem. E aí você tem que fazer uma estratégia de dormir no rancho de algum pescador, né? Ou já marcar algum local para alguém fazer um resgate. Entendeu? Então, é dessa forma que acontece lá. Tá? Beleza. Bom, gente, é isso. É um pouquinho da minha aventura, é um pouquinho da minha expedição. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentaçãozinha simples. Mas o que eu queria deixar para vocês é essa coisa da motivação, essa coisa da esperança. Eu estou fazendo uma remada num período que está todo mundo sofrendo com essa praga dessa pandemia, né? E estou levando esperança, gente, tá? Para gente que acha que tudo já acabou, que tudo morreu. E não, eu estou lá remando, eu estou mostrando que é capaz de fazer alguma coisa, que é capaz de realizar um grande projeto ou qualquer coisa que você queira, mesmo durante esse episódio, né? A partir do momento que você queira fazer e com amor no coração, entendeu? Então não tem, não existe não querer fazer, né? Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Que vocês mirem nesse exemplo, né? E consigam fazer tudo que vocês queiram fazer, seja lá em qualquer parte, entendeu? Quando você tem amor no coração, tá bom? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Agradeço imensamente todo o apoio que vocês estão me dando e estou à disposição de vocês. Se precisar de mais alguma palestrinha, de mais algum bate-papo, a gente está aqui até mais uns 2, 3 dias ainda, né? Obrigado.